Boa tarde, pessoal. Então vamos ter mais um capítulo do livro aí estudado, verificado, enfim. Nós vamos entender um pouquinho sobre oralidade escrita, né? Então, nós vamos verificar qual a relação que há entre a oralidade escrita, né? A gente pode perceber no nosso dia a dia que a gente fala bastante e escreve bastante, né? Principalmente no ambiente escolar, aqueles que estão ligados ao contexto escolar acabam lendo, falando e escrevendo com bastante intensidade, né? Então, aí no livro ele traz essa foto, né? De uma traseira de um caminhão, né? Que a gente é muito comum, a gente tem na traseira de carro, de caminhão, a gente tem algumas mensagens, né? E essas mensagens estão sendo reproduzidas na escrita, né? Então nós vamos ver hoje a relação entre oralidade e escrita, mas no caso das mensagens que estão na traseira dos carros, dos caminhões, dos ônibus, geralmente estão ali adesivadas, ou até mesmo como nesse caminhão, está ali pendurado, né? Provavelmente algo nos parece de borracha, que está pendurado e que tem uma mensagem que esse caminhoneiro quer passar, né, para aqueles que estão na estrada. Então, a distância separa do 2. Olha como é difícil entender, né? A distância separa 2 o e harmônica 2 corações. E perdoar é fácil, difícil é esquecer. Bom, então, na sua boa intenção, o caminhoneiro quis passar uma mensagem, né? Até para ler fica difícil, né? Porque a gente percebe que a leitura, ela se estabelece a contento quando o teu texto escrito ele está seguindo as normas gramaticais, as normas de sintaxe, as normas de ortografia, as normas de acentuação. Isso para que seja mais fácil das pessoas entenderem a tua mensagem, né? Então, essa pessoa aqui que escreveu da maneira como ela sabia esse texto, mostra que esse texto está muito longe da norma, né? Daquele texto que é transmitido num suporte para texto escrito de uma maneira bastante complicada no sentido de proximidade com a norma. A gente entendeu a mensagem? Até que sim, né? Foi difícil aqui em tentar entender as palavras porque foram mal escritas, mas a gente conseguiu entender que a distância separa dois corações, né? Mas nunca mas perdoar é fácil e difícil a esquecer. Enfim, olha só, esquecer. Olha como a palavra esquecer é um emaranhado de letras aqui que fica difícil de entender, né? Na parte da escritura. Então, aqui a gente já tem no livro a abertura, já traz essa mensagem impactante, né? Que nos mostra que é possível na comunidade a gente ter pessoas que, de repente, afastadas do ambiente escolar ou não tiveram acesso à educação, têm dificuldade de expressar suas mensagens através da linguagem escrita. Isso mostra o quão é importante e relevante a aquisição da habilidade escrita, né? Bom, vamos... Na sequência, então, nós temos, né, o autor do livro. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Então, o autor do livro diz o seguinte,
que nem todas as sociedades do mundo têm escrita, mas todas fazem uso de uma língua oral. Então, a oralidade, né, como forma de comunicação, ela é bem mais característica nas comunidades do que a escrita, né? E durante o processo histórico, ou do estudo da história da humanidade e das comunidades, a gente percebe que de fato isso é verdade, né? Nas sociedades letradas, mesmo as pessoas consideradas analfabetas lidam de alguma forma com a escrita dos muros, dos outdoors, dos rótulos de produtos, dos folhetos, atribuindo alguma interpretação a esses símbolos escritos. Então, mesmo o analfabeto funcional, ele consegue viver razoavelmente bem em sociedade, porque ele acaba criando estratégias, utilizando-se de outros recursos, de sua própria inteligência e sua própria cognição, para poder se comunicar e para poder expressar, tanto na linguagem escrita, né, pedindo ajuda para alguém, enfim, ou tentando fazer essas leituras, assim, de outdoors, de folhetos, enfim, isso é possível também, né, existir em sociedade. Não é o ideal, porque é um complicador, né, você vai ficar à margem de muitas coisas na sociedade por não saber ler e escrever, mas não quer dizer que você não tenha como viver em sociedade. A escrita não é um mero registro da fala, pois surgiu para expressar diferentes necessidades comunicativas e cognitivas dos seres humanos. Fato. Alguns imaginam que escrever é simplesmente transpor para o papel, sob a forma de letras, os enunciados da fala. Essa ideia se apoia no fato de que a base do sistema de escrita que utilizamos é alfabética. Então, nós usamos sinais gráficos, que são as letras, para representar unidades de som menores do que as sílabas, que são os fonemas. Então, aqui a gente vem trazendo um conteúdo para vocês de que tanto aquelas letras que a gente escreve, que fazem parte do alfabeto, que são, né, instrumentos para a gente se comunicar e formar palavras, essas letras, elas têm um som. E esse som, né, ele também é representado na escrita através de fonemas. Então, provavelmente, alguns dicionários na língua portuguesa têm a palavra, o seu significado, tá ali o verbetezinho da palavra, e muitos podem ser que tragam os fonemas. Não é muito comum a gente ter o fonema no português, porque a gente já fala, né? Então, a gente não se preocupa muito com o som. A gente produz automaticamente e não se preocupa com ele. Mas, por exemplo, quando você aprende uma língua estrangeira, é muito comum os dicionários trazerem, né, os fonemas para você aprender a pronunciar a palavra, porque aquilo é diferente para você. Então, é de extrema importância conhecer também os fonemas, né? Esse procedimento permite representar na escrita qualquer palavra da língua, mesmo as que inventamos. Então, é através das palavras, das letras, dos sinais gráficos, dos fonemas, é que a gente consegue, né, representar a língua na escrita. Então, tome nota, né? A escrita alfabética recupera os significados, as ideias, por meio da representação dos significantes linguísticos, as palavras. Isso não quer dizer, porém, que a fala possa ser transposta para a escrita com uma simples substituição dos sons pelas letras. Não. A gente viu no exemplo do caminhoneiro, né? Então, ali foi uma miscelânea de letras, uma tentativa de passar uma mensagem não seguindo o padrão da língua e ficou confuso, né? De se interpretar, de se entender. Mas ele passou a mensagem. Agora, a ideia dele, né? Ele quis passar, mas ele não soube passar essas ideias com os significantes linguísticos apresentados na forma correta, tá? Então, precisa existir sim uma boa relação entre letras, a escrita, até o entendimento dos sons e essas ideias organizadas para que você consiga também, né, passar as ideias. Então, a dimensão sonora da língua portuguesa. Cada língua faz uso de um número limitado de sons, dentre aqueles que o aparelho fonador humano é capaz de produzir. Então, toda a nossa capacidade de produção está no nosso aparelho fonador e, né, o que a gente consegue produzir de som, a gente vai utilizar para nossa comunicação. A fonologia é a parte da gramática que se dedica ao estudo dos fonemas de uma língua e sua ocorrência em diferentes contextos. Então, fonologia, a gente tem um estudo aprimorado dentro da faculdade de letras, né, que você vai, então, entender essas relações
das letras, né, do sinal gráfico com os sons, né, a parte da fonologia. E o fonema se torna, nesse contexto do estudo dos sons, a unidade de som que contribui para o estabelecimento de diferenças de significado entre as palavras de uma língua. Entre as palavras faca e vaca, então, né, nós temos que a mudança de sentido é provocada pela substituição do fonema F e pelo fonema V. Então, essa sutileza, né, que de mudar um sinal gráfico, mas que também você está mudando automaticamente o fonema de F, para V, altera todo o sentido, né? Faca e vaca só alterou o fonema e o sinal gráfico, você tem, então, um novo sentido de uma palavra, né? Aqui, então, o que nós temos como observação e curiosidade, né? Então, o livro traz, os autores do livro, traz, então, a escrita chinesa, né? Que nem todas as sociedades letradas desenvolveram sistemas alfabéticos de escrita. Na China, por exemplo, utilizam-se símbolos chamados de ideogramas, que representam ideias. Em um sistema como esse, é necessário uma grande quantidade de caracteres para a produção de textos básicos. Estima-se que um chinês faça uso corrente de cerca de 8.000 caracteres. Então, imagina, você tem um ideograma que representa uma ideia. E nós temos a ideia e temos as letras, os sinais gráficos para representar, ok? Então, aqui você tem um exemplo, ó. Ideogramas chineses e seus respectivos significados. Homem, ren, o som ren, né? Mas o ideograma seria este aqui, que representa homem. Ai, amar. Mu, olho. Ok? Então, é só nível de curiosidade, porque isso não tem, de fato, para nós relevância, porque nosso sistema alfabético e gráfico, ele é totalmente diferente. Porém, se você vai estudar uma língua estrangeira e você quer aprender o mandarim, por exemplo, você vai ter que começar a aprender essas formas, esses desenhos, esses ideogramas para poder se comunicar, né? E aqui então temos a fonologia, que remete ao estudo da língua falada e seus sons, né? E o fonema seria a unidade básica, a unidade de som básica, né? Que compõe, né, junto com os sinais gráficos, as palavras, né? Então, nunca se esqueça, o fonema é o som de F e o fonema é o som de V. O fonema é o som das consoantes, é o som das vogais, e que a gente, na oralidade, a gente utiliza bastante, certo? Continuando. No caso, a simples diferença entre um som surdo s, e outro sonoro z, provoca uma mudança de sentido na palavra. Por esse motivo, dizemos que S e Z são fonemas do português, né? Então, aqui ele está mostrando, né, essa diferença. De novo, ali nós tínhamos o fonema de F, de V, né? Então, aqui dando continuidade, né, nós vamos ter outras palavras que também, né, podem ser muito parecidas e somente pela diferença do som S e do Z é que você tem uma mudança de sentido, né? Então, há muitos casos, porém, em que a variação de sons não acarreta mudança de sentido. Pense, por exemplo, nas diferentes maneiras como a palavra tia é pronunciada nas várias regiões do país. Tia ou tia, tia, tia.
Então, nós temos ainda mais que a gente viu nas variantes regionais, né? Nós temos mais ainda que considerar nesse mundo da oralidade, da escrita, essas diferentes composições regionais, né? Embora as pessoas pronunciem o fonema t de modo diverso, essa diferença não altera o significado da palavra. Quando isso ocorre, trata-se apenas de uma variação fonética. Ok, então às vezes o T, ele, no sinal gráfico da palavra, como em tia, ele está em todas as regiões do Brasil. Porém, numa região ou outra vai dar uma variadinha no som, né, desse fonema, mas a palavra tia, a representação da ideia tia, continua a mesma, né? Então, isso aí, ó, trata-se apenas de uma variação no som, na variação fonética. Não houve variação gráfica, porque a letra continua a mesma, e a ideia também não houve variação no significado, certo? Então, a relação entre os sons da língua e a escrita alfabética certamente se dão, né, através, então, do sistema alfabético, que prevê a representação apenas dos fonemas e não de todos os sons que ocorrem na língua, né? Por esse motivo, na escrita do português não se usam símbolos diferentes para representar o som da consoante inicial de palavras como todo, tudo, tempo, tela, tapa, todo, toque, tipo. Em todos os casos usamos a letra T, né? Por mais que possa ter uma variaçãozinha diferente no som, quando se acopla, quando ela se une a uma vogal. Mas, enfim, em todos os casos, então, mesmo assim, nós vamos usar a letra T, né? É importante também reconhecer que a escrita alfabética não prevê a representação de um mesmo fonema, sempre com a mesma letra. Por isso, encontramos no português a ocorrência de palavras como casa e zebra. Então, em que o mesmo fonema, né, Z, é representado na escrita pelas letras Z e S. Então, isso é uma coisa do português, nós temos muito, né? Então, isso até às vezes no ensino fundamental às vezes pode parecer confuso, mas depois a gente assimila muito rápido, né, a diferença através da leitura, da escrita, da repetição. Casa, né? Então, casa, pelo som, você escreveria na boa com Z, né? Porém, o sinal gráfico correto é o S, né? E porque o S também tem som de Z. E zebra, né? Então, tem som de Z e também sinal gráfico de Z. Então, a questão aqui é realmente a palavra casa, né? Então, a palavra casa, o S vai ter um som, vai ser representado nessa palavra pelo fonema Z, né? É possível ainda usar uma mesma letra para representar mais de um fonema. A letra X, por exemplo, pode representar o fonema Z em exame e o fonema S em sintaxe, o que eu falei agora ali, né? Então, há essa possibilidade de uma mesma letra também ter fonemas diferentes. Ali nós temos uma letra, duas letras e um fonema igual, né, que é o Z. Aqui nós temos a mesma letra e dois fonemas diferentes. Então, isso é possível no português, né? Uma sequência de duas letras pode representar apenas um fonema, como em chuva, em que a sequência CH representa apenas um fonema, que tem o som de sh, sh. Esse sh é representado por esse fonema aqui. Pode haver ainda o caso de uma só letra, por exemplo, X, da palavra sexo, representar uma sequência de dois fonemas, que seria o KS, né? Então, quando você fala sexo, você percebe que parece que tem um K e um S, né? Então, é um fonema X que tem, um sinal gráfico X que tem o fonema 2, né? O som de duas possíveis consoantes, se a gente fosse considerar como o sinal gráfico, mas não, né? Aqui é só o fonema, é só o som. Então, tome nota. O uso de um sistema alfabético de escrita costuma ser regulado por uma ortografia, que estabelece as normas para a utilização das letras na representação dos fonemas das diversas palavras da língua. Extremamente importante isso é o aluno reconhecer que existe uma ortografia correta. Quando você está no médio, você já vem com uma boa carga de aprendizagem do fundamental
né, bem mais seguro das palavras, de como se escreve, mas se mesmo no médio esses problemas ainda persistem, é bom uma revisão à ortografia da língua portuguesa, certo? Então, isso é extremamente importante. Então, pessoal, vou dar continuidade no próximo vídeo sobre a nossa aula de oralidade escrita. Espero que estejam gostando, estejam entendendo as relações entre a oralidade escrita. Percebemos que oralidade escrita são faces da mesma moeda, né? Uma não sobrevive sem a outra e são utilizadas como instrumentos de comunicação no cotidiano. O ideal é sempre adquirirmos ou aprendermos de forma sólida e de forma confiável e segura as normas da língua portuguesa para que a gente possa saber aplicá-la bem em sociedade, a gente possa ler adequadamente, interpretar os textos e os discursos adequadamente e produzir textos e discursos adequadamente em prol, né, de uma harmonia na comunidade, né? Então, por isso faz muito importante o estudo da gramática, da ortografia e da fonologia também. Eu vou continuar então a nossa aula no próximo vídeo. Abraço!